Muito bem, agora uma matéria muito importante sobre o assunto tratado no Enem, intolerância religiosa, com alguns adolescentes, alguns jovens que estão ingressando nas faculdades. Confira, muito bacana, muito importante essa matéria. Estamos aqui com a professora Andréia, professora de redação, e a primeira pergunta que eu faço para vocês, mas especialmente para a professora Andréia, é como se dá o treinamento de redação para que os alunos, quando chegar lá no momento da redação do Enem ou vestibular, esteja bem pronto e preparado? Eu acredito que todo o tema tem que ser bem trabalhado durante o ano. Então, assim, os temas, eles são apontados, né, para nós, professores, e como propostas. Então, nós trabalhamos os diversos temas. E para o Enem, especificamente, a gente trabalha mais com temas da atualidade, polêmicos, né, que geram toda uma polêmica. E é isso, a gente vai trabalhando a estrutura da redação conforme é pedido pelo Enem. Então, assim, tem toda a estrutura e tem todo o tema, ele é trabalhado dentro do que se é pedido mesmo pelo Enem, né? Quando vocês chegaram lá para fazer a prova, vocês depararam com aquele tema, era o tema que vocês esperavam encontrar? Não, porque apesar de ser um tema atual, é um tema que a população meio que ignora. O pessoal acha que é normal a intolerância religiosa, eles veem como brincadeira, como é o caso do bullying, e eles acabam por esquecer o tema. Então a gente pensou e estudou durante o ano, sim, sobre preconceito, mas não em relação à religião. A gente estudou outros temas que na nossa cabeça fossem mais atuais ou mais vistos. Pois o preconceito é um tema que sempre é abordado em redações e no cotidiano. Mas a gente vê que a intolerância religiosa nunca é um tema especificamente abordado. Ele sempre está no meio entre os temas, mas nunca é em específico. Pois a gente é hipócrita, pois todos são intolerantes religiosos. Por exemplo, tem o caso do Rio de Janeiro, onde traficantes pseudo-evangélicos expulsaram terreiros de candomblé e umbanda das favelas. O que vê claramente que é uma hipocrisia, pois Cristo pegou o amor ao próximo, o amor a todas as religiões, todas as pessoas. Eles estão fazendo exatamente ao contrário, estão indo exatamente à contramão da religião. Esses sim são extremistas religiosos. Uma coisa que eu sempre fico curioso para saber é o seguinte: quando a pessoa chega lá, encontra o tema da redação, ele escreve a redação, ele faz a dissertação, mas aí tem aquela questão, ele coloca um título específico dele ou deixa em aberto? O Enem não exige título, né? Mas as melhores redações têm título, né? A gente já percebe isso, que as melhores redações elas vêm com título. Mas não, o aluno faz a redação, ele tem a liberdade para fazer a redação e colocar ou não um título, né? Ele não pode fugir do tema, mas o título é opcional. Existe intolerância religiosa em nosso meio, em nossa cidade, em nosso país? E como que vocês detectam isso? Bom, é claro que no Brasil existe sim um grande preconceito e intolerância religiosa. Vemos até mesmo pela nossa colonização. Os portugueses, os lusitanos, eles vieram e imporam o catolicismo para os índios. Então, no nosso país, o catolicismo ele é muito forte. Vemos também no exemplos como cidades que chamam São Paulo, por exemplo. Esse tema da redação, ele é difícil, porém, ele é muito necessário no nosso país. O pecar pela religião é muito forte. Nós vemos que outras religiões discriminam evangélicos, discriminam católicos e até mesmo com religiões afro-brasileiras, que são as mais vitimizadas pelo preconceito e a intolerância. Essas que também fazem referência ao escravismo, que tem a falsa ilusão que terminou lá com a Lei Áurea. Mas não, esse enraizamento, esses dogmas do Brasil, eles ainda estão enraizados na nossa cultura. E isso precisa ser pensado e refletido, e acho que isso teve grande relevância para o nosso país com o tema da redação do Enem desse ano. Quando nós pensamos no nosso
país, nosso Brasil. O nosso país é um país laico. O que vocês têm a dizer sobre isso? Eu entendo que o Estado laico foi uma maneira criada, planejada, para realmente não haver intolerância religiosa, para todo mundo ter a liberdade de poder cultuar quem quiser. E isso é um grande avanço, uma vez que desde sempre a gente vê grande influência da Igreja Católica na humanidade. Então a laicização do Estado teve grande importância e promoveu a liberdade de culto para todo mundo. Então todo mundo pode cultuar o Deus que quiser. E sobre o tema, o que vocês falaram especificamente na redação de vocês? Bom, na minha redação eu consegui englobar bastante o contexto histórico que teve, no caso da religião afro-brasileira, que é a que sofre mais preconceito totalmente. Eu relacionei a escravidão e a herança que a população negra carrega. Bom, na minha redação eu foquei mais o que o catolicismo ele impôs na sociedade. Desde lá dos primórdios, quando os portugueses colonizaram o Brasil e tal, os portugueses eles imporam o catolicismo na catequização dos índios. Isso eu acho que foi o grande problema do nosso país, porque infelizmente acabou entrando na cultura. E com isso a gente teve que entraram os escravos e tal, e com isso, devido a essa forte imposição do catolicismo, os escravos eles tiveram menos atenção. Então a religião deles teve menos importância. Eu falei também sobre o Holocausto, que da época lá de Hitler e tal, que os judeus eles foram expulsos dos... Não é que eles foram expulsos, eles foram exilados do país deles, e como se eles fossem uma raça inferior. Falei também que a principal solução para acabar com a intolerância religiosa, sem dúvida, são as ouvidorias. Por exemplo, a gente tem as ouvidorias contra a violência da mulher, da Lei Maria da Penha e tal. A gente precisa que o governo ele implante uma lei especificadamente para combater a intolerância religiosa. Porque, esse não é um tema muito abordado ultimamente, é mais ou menos que um tema meio às escondidas. Então, a gente precisa que o governo dê mais atenção para as religiões. A religião evangélica, a Umbanda, o Candomblé, que são religiões que têm menos importância. Falei também sobre o ateísmo, que os ateus, eles sofrem muito preconceito na população. Mesmo que o Estado seja laico, a gente não pensa que... Assim, Estado laico, a gente pensa nas religiões, quem acredita em alguma coisa e tal. Mas a gente não pensa que o Estado laico também está... a gente tem que pensar em quem não acredita em nada. Eles também são cidadãos, eles também vivem no mesmo país, então eles têm que ter o mesmo direito que os outros. É isso que eu penso. Estamos chegando ao final do nosso bate-papo, cada um pode expressar a sua opinião e nós vamos para as considerações finais. Na proposta de redação, eles pediam caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. E um caminho, o principal, para mim, é a educação, uma vez que, segundo Pitágoras, quando você educa as crianças, não é necessário punir os homens. O ser humano hoje é intolerante, pois ele é um ser social, porém não sociável. Na sociedade atual, a liberdade de expressão é usada como ameaça e opressão a outras opiniões e religiões. Estamos cegos para o respeito, que é o limite de tal liberdade. Se o seu culto ou religião prega ódio ou intolerância, você precisa de uma nova religião. O respeito. A palavra, eu acho que é respeitar o outro, né? Os direitos. Então, se existe o respeito, existe compreensão. Então, esse preconceito deve ser tirado da sociedade com respeito ao próximo, né? Agradeço ao Colégio Objetivo, a direção, que nos acolheu tão bem para a gravação dessa matéria.